Saudações a todos mais uma vez. Estamos alegres porque estão neste lugar. A mensagem de hoje vamos falar acerca da vida de Jacó. Para todas essas coisas, notamos que a vida de Jacó é muito importante, principalmente para nós que conduzimos uma vida de fé. O texto de hoje fala acerca do nascimento de Jacó. Como sabemos, ele foi um dos gêmeos. O irmão mais velho era Esaú e Jacó era o irmão mais novo. Jacó é uma daquelas pessoas que teve uma vida difícil. Ele sofreu muito. Figuras bíblicas que tiveram mais dificuldades na vida. Vemos no texto de hoje, ele nasceu lutando, batalhando. Ele queria sair primeiro, ele queria essa bênção da primogenitura. E ele não conseguiu, porque Esaú saiu primeiro. Ele saiu agarrando o calcanhar de Esaú. E isso recebeu o nome de Jacó. O nome Jacó significa enganador ou aquele que agarra pelo calcanhar. Esse é o sentido literal do seu nome, aquele que agarra pelo calcanhar. Olhar para esse nome, aquele que agarra pelo calcanhar, pensas que é um nome negativo ou um nome positivo? Não é um nome positivo, não é? Imagina que está andando e alguém te agarra pelo calcanhar. Isso pode causar com que caias. Isso significa enganador. Que é um enganador? Alguém que faz qualquer coisa para tomar o lugar de outrem. Isto literalmente descreve a vida de Jacó. Ele enganou ao seu irmão para tomar o seu lugar e receber a sua bênção da primogenitura. Esta é a vida de Jacó. E como é que isto relaciona-se a nós hoje em dia? Depois da queda de Adão, todos somos pecadores e nascemos não como os primogênitos. Como assim, nós que estamos aqui na igreja, estamos aqui porque nós desejamos a bênção, desejamos este lugar, como Jacó. A vida de Jacó nos ensina que, como humanos caídos, depois de nascer neste mundo, temos que batalhar e buscar as bênçãos espirituais, como fez o Jacó. Mas também podemos olhar por uma perspectiva diferente. Rebeca tinha gêmeos no ventre dela e os gêmeos estavam lutando, ela não sabia o que estava acontecendo. E ela se pergunta, por que isto acontece comigo? Por que sou assim? Creio que é uma pergunta que todo pecador que deseja mudar deveria se lançar. Como Rebeca, deveríamos perguntar por que sou assim? Por que há dificuldades dentro de mim? Há lutas dentro de mim? Por que não posso ser uma boa pessoa? Que Deus deseja que eu seja. E Deus respondeu a essa questão dizendo que é porque há dois povos dentro de você. A conclusão foi de que o mais velho servirá ao mais novo. Isso quer dizer, cada um de nós tem duas pessoas dentro dele. Esaú e Jacó estão dentro de nós. Esaú é a pessoa carnal, mas ele é o primogênito. Mas Jacó é o mais novo e ele é o espiritual. Mas a promessa de Deus é de que o mais velho, o carnal, deverá servir ao mais novo, o espiritual. Foi assim que Deus intencionou quando primeiramente criou ao Adão, primeiro homem. O Espírito de Deus que habita em nós deve governar, sonhar, comandar, dominar sobre o nosso homem carnal para que possamos obedecer à vontade de Deus.
caminhar na vontade de Deus. Mas depois da queda, a situação virou de cabeça para baixo. É por isso que Esaú tornou-se o primogênito, aquele que é pessoa carnal. E a vida de Jacó e as batalhas internas que ele teve, ou externas, dificuldades que passou, são tão relevantes para nós hoje em dia. A vida de Jacó poderá ser dividida em 7 níveis. Ele moveu-se por 7 níveis diferentes e 17 lugares. Os dois números são tão importantes. O 7 significa a plenitude de Deus. O 17 é o 10 mais 7. O 7 significa a plenitude ou a perfeição. E o 10 a complexão ou completo. Então, o número 17 é o número de uma vitória completa em Cristo. Vamos olhar para os 7 níveis da vida de Jacó e ver o que eles nos ensinam na vida. O primeiro nível é de batalhar ou lutar pelas bênçãos da primogenitura. Aí no espaço em branco é primogênito. Ele e Esaú estavam lutando. E como eu falei, primeiramente temos duas pessoas dentro de nós. O Esaú, a pessoa carnal, e o Jacó, a pessoa espiritual. Eles estão lutando em nós. Mas se nós confiarmos na pessoa de Deus e nas promessas de Deus, Deus fará com que o espiritual vença. Mas não será tão fácil assim. Teremos que passar por batalhas como Jacó fez. Jacó estava completamente imergido nesse desejo de ter a bênção de primogenitura nele. Isso encheu a sua mente. Para o episódio de que o Esaú volta para casa, está com fome, diz que me dá de comer porque estou muito esfomeado. E ele diz que me dá um guisado. Ele chama esse guisado de vermelho e tornou esse o seu sobrenome, vermelho, que na Bíblia é transcrito por Edom. Isso quer dizer que Jacó estava cozinhando algumas verduras que eram vermelhas. Jacó aproveitou-se da oportunidade e disse que eu te darei este guisado vermelho se me vender a sua primogenitura. Veja que estava totalmente imergido neste pensamento de primogenitura. Mesmo nesta oportunidade, ele disse que dá-me a bênção da sua primogenitura, eu te dou este guisado. Então, Esaú, sendo uma pessoa carnal, diz que o que isso vai me ajudar da primogenitura se vou morrer com fome. Ele diz, o meu estômago é muito importante agora. É assim que age a pessoa carnal. Ele pensa que Esaú teria morrido de fome naquele lugar se não tiver vendido a sua primogenitura. Uma refeição não pode te matar. A fala de uma refeição não pode te matar. Sim, Esaú, a Bíblia diz, desprezou a sua primogenitura. Ele vendeu a sua primogenitura por um guisado vermelho. O guisado vermelho faz nos lembrar do sangue de Cristo. Branco é o sangue. O sangue foi usado para pagar pelo resgate a fim de que obtenhamos a salvação. Usou o guisado vermelho para pagar pela sua bênção de primogenitura. Jesus usou o seu sangue para pagar pelo perdão dos nossos pecados e a nossa salvação. Depois de comprar a sua primogenitura, agora chegou o tempo de ele receber a dupla bênção da primogenitura. Era a tradição dele, diz que se o pai chegasse o tempo de ver que estava quase para morrer, e abençoasse o primogênito e desse a porção dobrada. Então, Jacó queria receber isso. Em Gênesis capítulo 19, aliás, capítulo 27, versículo 19, a Bíblia diz: E Jacó disse a seu pai: Eu sou Esaú, teu primogênito.
tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, assenta-te e come da minha casa, para que a tua alma me abençoe. E ele mentiu aqui, e que eu sou Esaú, o teu primogênito. Isaac, neste estágio, era muito avançado em idade, ele já não podia ver bem. Ele chama o seu filho Esaú, dá instruções de que vá à caça e me traga uma presa, faz um guisado para mim, para que eu coma, o meu coração se alegre e possa te abençoar. A mãe de Jacó ouve isso e chama o seu filho e lhe instrua como deve fazer e lhe pega num cabrito, pega na pele de cabrito, coloca nas mãos de Jacó e detrás do pescoço de Jacó um guisado para ir dar a seu pai. Fez isso porque Esaú tinha ou era cabeludo, Jacó não era. Usou as roupas de Esaú e usou as peles de cabrito para que fosse reconhecido como Esaú. Então, quando ele entrou, Isaac comeu a refeição que ele preparou e abençoou como se estivesse a abençoar Esaú, o seu primogênito. Isto nos ensina, primeiramente, o que Jacó fez foi enganoso e pecaminoso, está errado. Mas espiritualmente tem uma grande lição para nós aqui hoje. A lição é de que nenhum de nós tem o direito de receber a bênção da primogenitura por causa da nossa pecaminosidade. De nós tem este mérito de receber a bênção da primogenitura. O que precisamos fazer? Precisamos vestir-nos das roupas do primogênito. Quem é? É o Senhor Jesus, o Cristo. Jacó usou as roupas de Esaú e usou os cabelos de cabrito para ser igual a Esaú. E nós precisamos vestir-nos do Senhor Jesus Cristo. Precisamos receber a bênção da primogenitura. Em Romanos 13, versículo 14 diz: Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Além do fato de que Jacó desejou essa bênção da primogenitura, não havia mais nada nele que poderia atrair, que o punha como merecedor dessa bênção da primogenitura. O fato de nós estarmos aqui mostra que temos o desejo de receber essa bênção da primogenitura, mas não tem nada em nós que nos faça merecer esta bênção, como Jacó. Apenas através do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo deve nos cobrir para que possamos receber esta bênção. Daí Jacó teve a bênção e Esaú procurou lhe matar. Faz provisões de enviar o Jacó a seu irmão Labão numa outra comunidade, em Padan Aram. Esse é o segundo estágio da vida de Jacó. O estágio é a aliança de Betel e dificuldades em Padan Aram. Então Jacó foge e descansa num lugar chamado Luz, que mais tarde ele deu o nome de Betel. Ao dormir tem um sonho de uma escada que tocava o céu e assim como a terra. Então, anjos que subiam e desciam através desta escada. Em Gênesis 28, versículo 12 diz: E sonhou, e eis era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E esta escada prefigurava a Jesus Cristo. Dissemos isso, porque esta escada conecta os céus e a terra. Começa da terra e toca os céus. Em João capítulo 1, versículo 51, a Bíblia diz: E disse-lhes: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subir e descer
sobre o Filho do Homem. Em Gênesis, os anjos sobem e descem através de uma escada, mas aqui no Novo Testamento, Jesus diz que vão subir e descer no Filho do Homem. A palavra Jesus está a dizer que só esta escada que esteve no sonho de Jacó. A palavra Jesus é o único mediador que conecta os céus e a terra. Precisamos de Jesus. Aqui Deus aparece e faz uma aliança com Jacó. Promessas que Deus deu a Jacó foram as mesmas que deu a Abraão, que você terá muitos descendentes e voltará para tomar posse desta terra. Deus acrescenta mais alguma coisa. Em Gênesis 28:15 diz: E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Faz ainda mais esta promessa, que estarei contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja feito o que te tenho dito. Esta é a bênção de Emmanuel. O que Emmanuel significa? É Deus conosco, certo? É a promessa que Deus faz aqui, que estarei contigo, te guardarei por onde quer que você ande e te trarei de volta a esta terra, não te deixarei até que tenha feito tudo quanto te prometi. Bênção pertence-nos todos que somos a descendência de Abraão, que Deus estará conosco. Isto revela aquilo que Jesus é. Quando ele ascende para os céus, em Mateus 28, versículo 20, ele promete aos seus discípulos o que ele diz, que estarei convosco até a consumação dos séculos. Pois para que Jesus veio fazer era para demonstrar que ele é Deus que está conosco. Mesmo ao sair, deixou esta evidência clara que ele está continuamente conosco. Foi ao seu tio Labão, Padanará, e sofreu muito mais durante 20 anos, porque o seu tio Labão era uma pessoa má. Labão prefigura o anticristo. Ele tentou enganar várias vezes a Jacó durante 20 anos, mas Deus veio e restaurou tudo para ele. E no espaço de 20 anos, Jacó já tinha 4 esposas, 11 filhos e era um homem rico. Completou-se 20 anos, Deus falou com ele para que voltasse à terra de Canaã. Começa o terceiro estágio da vida de Jacó. A compra de Siquém e provas de Siquém. A sua jornada de volta a Canaã, ele ouve que o seu irmão Esaú vem para lhe matar. Enviou presentes adiante para o seu irmão mais velho e fez adiantar os seus filhos, as suas posses e as suas esposas. E ele fica por detrás. Da noite, a Bíblia diz que um homem apareceu e lutou com Jacó. Sabemos que isso acontece no lugar chamado Peniel. Em Gênesis capítulo 32, versículo 26 a 28, a Bíblia diz: E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém, ele disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então é aqui onde Jacó recebe o nome de Israel, que significa como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Jacó está cheio de apenas uma coisa na mente desde o início. O que é? Eu quero a bênção de Deus. Bom em Jacó, que ele quer a bênção de Deus. E Deus diz: E reconheço que vou dar uma bênção. Então lhe dá o nome de Israel. Significa que ele lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Submetemos à vontade de Deus, é aí que ele nos abençoou com um novo nome de Israel. Aqui Jacó se encontra
com Deus encarnado. O que significa encarnado? Fica Deus na carne. E Jacó encontrou Deus na carne. Razão que Jacó deu o nome de Peniel. E Peniel significa face de Deus. Porque ele viu Deus face a face e não morreu. Recebe um novo nome, torna-se uma nova pessoa, Israel. Mente volta a Canaã e compra um lugar em Siquém e vive num espaço de 10 anos. Uma coisa dolorosa acontece. A sua filha é violada em Siquém. Os filhos Simeão e Levi vingam-se e vão matar todo o povo da cidade. Enganado por dizer que deveriam fazer uma circuncisão porque senão não poderiam se casar com os israelitas. E Jacó fica com medo que por causa disso talvez o povo de Siquém iria matar toda a sua família radical da terra. Pergunta a Deus, Deus lhe diz para ir habitar em Betel. O quarto estágio na vida de Jacó, a reconfirmação da aliança de Betel. Esqueci da promessa que havia feito para Deus, que se Deus me fizesse retornar em paz, eu te daria todos os dízimos e tu seria o meu Deus. E eu habitaria aqui, te adorar. Esse foi o voto de Jacó. Esquecido disso, e habitou em Siquém, não foi até Betel. E quando ele regressa e chega a Betel, e isso é o que acontece. Em Gênesis capítulo 35, versículo 9 a 10. E apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padan Aram, e abençoou. E disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou o seu nome Israel. A repetição daquilo que aconteceu em Peniel. Por que Deus está a lhe dar esse nome como se estivesse a lhe dar pela primeira vez? Porque esta é uma repetição. E Deus está mostrando a Jacó que ele voltou, mas não cumpriu o seu voto. Chegou a Betel, Deus está a dizer: agora sim você é Israel, agora sim cumpriu com o seu voto, agora sim ganhou o direito e bênção da primogenitura. Agora verdadeiramente você é meu primogênito. Isso em Betel foi a Padanará e volta e se estabelece em Betel. Isto culmina o ciclo do primeiro estágio de sua vida. E Jacó se torna o verdadeiro primogênito. Significa a casa de Deus, certo? Traz na primeira metade da vida de Jacó. Da vida de Jacó é caracterizado pela busca da bênção da primogenitura. Ele está envelhecendo, está pensando quem receberá essa bênção da primogenitura, esta responsabilidade da aliança para passar às novas gerações. Ele está preocupado com a pessoa que vai carregar a aliança no segundo estágio de sua vida. Neste estágio, e já é o quinto estágio, tem aquilo que chamamos de dias negras, onde ou dias de escuridão, onde ele perde a José. Muita busca e oração, e Jacó entendeu que era José o carregador da aliança. Os 12 filhos que ele tinha, José era o mais fiel, por fazer para José uma túnica de muitas cores, e amou muito a José. Diz, os irmãos de José odiaram-lhe e venderam-lhe como escravo aos egípcios. Isso chega a Jacó, ele fica grandemente quebrantado. Era o seu primogênito que seria encarregado por esta aliança para futuras gerações. Porque José está morto agora. Você pode imaginar a dor que ele sentia. Gênesis 37, versículo 3 a 4. Israel amava José mais do que a todos seus filhos, porque era filho da sua velhice. Fez-lhe uma túnica de várias cores.
Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Estes estágios são os 17 anos que Jacó vive com José no Egito. Que seu filho José estava morto, mas surge uma grande fome e envia os seus filhos para comprar alimento no Egito. E eles descobrem que José não apenas está vivo, mas é o primeiro-ministro do Egito. Ouve isto e fica muito feliz e desce para o Egito quando tem 130 anos. Jacó desce para o Egito com os 70 membros de sua família. Ele tinha 130 anos de idade. Jacó morre com 147 anos de idade. Encontrar que ele viveu 17 anos com José no Egito e foram os 17 anos os anos mais felizes de sua vida. José estava vivo, mas não apenas vivo, mas era o primeiro-ministro do Egito e cuidou muito bem dele. Em Gênesis capítulo 49, versículo 33 diz: acabando, pois, Jacó de dar mandamentos a seus filhos, encolheu os seus pés na cama e expirou. Foi congregado ao seu povo. Esta é a cena da morte de Jacó e os próximos estudos da história da redenção falam muito em detalhe acerca desta cena. Pag diz que esta é uma cena mais maravilhosa na cama da morte. Ele encolheu os seus pés na cama e expirou. Não houve ninguém que lhe ajudou. Ele preparou-se para a morte. Pessoas que concluíram as suas responsabilidades na vida podem terminar a sua vida desta maneira. Aqueles que cumpriram na sua vida a vontade de Deus. Ou não tinha medo, estava preparado porque havia cumprido o seu propósito na vida. Ganhou o direito da primogenitura e as suas bênçãos e passou ao seu filho José. Encontrou com José e passou-lhe a porção dobrada da primogenitura, lhe dando a porção de Siquém, uma porção a mais do que todos os seus irmãos. Ele instruiu no que deveria fazer futuramente, que deveria ser enterrado em Canaã quando morresse e não no Egito. Falava que os israelitas sairiam do Egito e voltariam para Canaã. Deu tudo isso para o seu filho e agora está preparado para ele se encontrar com seu Deus. Uma cena que mostra a vida da pessoa que completou as suas tarefas e concluiu com seu propósito e responsabilidade e chamados encarregados por Deus na sua vida. O estágio de Jacó é o processo de seu funeral e o enterro. Cumprindo o mandamento do pai, José e seus irmãos fizeram processos de embalsamento de Jacó, lhe levaram e lhe enterraram na cova de Macpela, em Hebron. Abraão e Sara, Isaac, Rebeca e Leia, Raquel foram enterrados. Desculpa, Abraão, Sara, Isaac, Rebeca, Leia e Jacó. 6 pessoas. Colocado na cave em Macpela, em Hebron. Este foi o último desejo de Jacó. Os irmãos cumpriram esse desejo do seu pai e enterraram o seu pai como ele pediu. Como primeiro-ministro do Egito, talvez tinham uma procissão real na sepultura do seu pai. E os soldados, a equipa militar do Egito, estiveram indo com muita gente para Canaã para enterrar a Jacó. Aprendemos no mapa que passando direito do Egito a Canaã é muito perto. E eles poderiam ter ido direito a Canaã, mas eles fizeram esta rota, chegaram a atravessar o Rio Jordão e voltaram um pouco ao sul,
Canaã que é Hebron. O sentido, não. Porque este é o caminho mais rápido. E eles seguiram esta rota, por quê? Porque Deus lhes instruiu. Porque isto prefigurava a jornada do deserto que os israelitas deveriam percorrer. Jacó representa Israel, o seu novo nome é Israel. Os seus filhos serão chamados de israelitas e deveria percorrer esta jornada. E entrar em Canaã, eles param. Em Gênesis capítulo 50, versículo 10 diz: chegando eles, pois, à era do espinhal, que está além do Jordão, fizeram um grande e gravíssimo pranto, e fez a seu pai um grande pranto por 7 dias. Antes de atravessar o rio, eles param num lugar chamado da Era do Atad. Uma era um lugar onde, quando as pessoas faziam uma colheita, traziam os grãos ali e pilavam, separavam o grão e o farelo, peneiravam e tiravam o farelo e ficavam com os grãos. Jesus comparou isso ao julgamento. Mateus capítulo 3, versículo 12 diz: ele trará a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. A eira é comparada ao lugar de julgamento no final dos tempos. Julgamento onde os grãos e a palha são separados. A esta era de Atad e lamentaram a Jacó por 7 dias. Atad significa arbusto. Então, o que isso nos ensina? Espinhos pela primeira vez aparecem em Gênesis capítulo 3, versículo 18, por causa da queda de Adão. Quando ele caiu, Deus declarou que espinhos e cardos seriam-lhe produzidos e comeria a erva do campo através do seu suor. Os espinhos surgiram como uma maldição que acompanhava ou era a consequência da queda e pecado de Adão. Que Deus estava falando apenas acerca de plantas que têm espinhos. Não creio que seja isso, porque quando Jesus fala também acerca de espinhos, fala acerca de terra de espinhos, mas simbolizando o coração das pessoas. Espinhos são resultados, consequências da queda de pecado. Cada um de nós tem espinhos. As nossas palavras machucam, picam. Vamos machucar os nossos amados, familiares e amigos através das nossas palavras e nossos lares. De nós tem esses espinhos. A era de Atad é o lugar onde os espinhos são removidos. De Atad estava perto de Peniel. Desenhar mais uma vez esse mapa aqui. Canaã está aqui e o Rio Jordão está aqui. Tem uma margem de Jabes. É aqui onde Jacó lutou com anjos. Aqui é tão estreito. Como vinha muita gente, não poderiam caber. Então, a melhor opção aqui era a era de Atad, que poderia acomodar a toda a gente. Estava muito perto de Peniel, onde Jacó acabara de receber o seu novo nome de Israel. Ali onde Jacó tornou-se uma nova pessoa, os espinhos que estavam nele foram removidos. Foi o auge de sua vida, o ponto mais importante de sua vida. Dar a vida de alguém e ver qual foi o momento mais importante de sua vida para Jacó seria aqui em Peniel. E José sabia de tudo isso. Por isso, quando chegaram neste lugar, pararam e celebraram. Celebraram a vitória, o alcance, a realização na vida de Jacó. Deus removeu os espinhos na vida dele e tornou-lhe uma nova pessoa. Esse encontro com Deus conseguiu reconciliar-se com Esaú. Quer dizer, Jacó tornou-se completamente uma nova pessoa. Estiveram apenas comemorando, mas refletindo acerca do que aconteceu, porque eles também passariam o mesmo processo. Voltarem do funeral
e José perdoa os seus irmãos, quer dizer, houve uma reconciliação entre os irmãos, vingou deles. Aprendido isso de seu pai Jacó. Então, em Salmos 34, versículo 18, diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos do espírito. Tornou-se uma nova pessoa porque estava contrito de espírito em Peniel. Temos que passar por esse tipo de dificuldades que são capazes de tirar os espinhos que habitam em nós. Em Isaías capítulo 21, versículo 10 diz: maslada minha e trigo da minha eira, o que ouvi do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, isso vos anunciarei. E os israelitas são chamados do povo que é maslado na eira. Isso foi o que aconteceu com Jacó e tornou-se Israel. E ter sido maslado na eira, Jacó tornou-se o Israel. Bem, precisamos passar do mesmo processo. Hoje, a nossa era é a igreja. Era é a igreja atualmente. A igreja Deus designou para que fosse a era do seu povo atualmente. Grãos e a palha serão separados, onde os espinhos serão removidos de nós. Através da palavra e oração, podemos identificar a palha e os espinhos que estejam em nós. Devemos ser honestos quando orarmos. Devemos identificar a palha e os espinhos que estão em nós. E através de provações e disciplinas que Deus nos dá, são as melhores formas de remover a palha e os espinhos. 2 de Pedro, capítulo 2, aliás, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21, diz: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes o exemplo para que sigam os seus passos. Nós fazemos, mesmo não tendo falta, damos-nos ao luxo de jejuar, de abnegar-nos de certas delícias, certos desejos, certas concupiscências, certas coisas. Por quê? Porque sabemos que precisamos disciplinar o nosso corpo, remover a palha, os espinhos que estão em nós. Então, em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 1 diz: portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, arme-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. Como humanos caídos, não podemos vencer o pecado com facilidade. Eu li a Bíblia, eu orei. Não. Temos que aplicar aquilo que aprendemos, colocar em prática. A vida de Jacó nos mostra uma vida de vitória que ele ganhou com Deus. Deu-se a Deus para que Deus o formasse, para que Deus, como oleiro, o moldasse e ele se tornasse a pessoa certa, a pessoa ideal, que é instrumento certo nas mãos de Deus. E Jacó nos mostra como a nossa vida deve ser, pois é isso também que Jesus nos mostra. Porque Jesus nos ensinou a caminhar nos seus passos. E eu espero que nos nossos tempos de fartura não nos esqueçamos de disciplinar os nossos corpos. Vamos aceitar com um coração alegre, sabendo que irão nos moldar a imagem do Senhor Jesus Cristo.
tornar até ao verdadeiro Israel, que é o verdadeiro o primogênito de Deus. Continuaremos nos submetendo diante de Deus para que possa nos moldar e nos fazer com que nos tornemos os verdadeiros instrumentos nas suas mãos para que continuemos com a sua obra. Amém. Pai do céu, te agradecemos pela sua graça, te agradecemos pela obra que está fazendo nas nossas vidas, que parecem difíceis e dolorosos. Ajuda-nos a ter fé para que possamos vencer todas essas coisas. Como Jacó, possamos receber esse nome de Israel e sermos reconhecidos como o verdadeiro primogênito e sejamos aceitos pelo Senhor. Obrigado por este processo, obrigado por nos aceitar, mesmo que não haja nenhum merecimento em nós. Agradecemos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse tempo, nos preste a dar a nossa oferta, ajuda-nos a dar com um coração alegre, um coração que está disposto a dar. Seja uma oferta agradável para o Senhor e volte multiplicado para nós e nas nossas vidas. Abençoa cada mão que dá liberalmente para que possamos receber a prosperidade, riquezas que não traz nenhuma dor. Oramos tudo isto em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos dar um aplauso de glória e honra ao nosso Senhor.